Bom dia, pessoal. Então, hoje eu quero, no nosso devocional, falar um pouco com vocês sobre a história de Jacó. E, claro, é uma história um pouco longa, que está ali no livro de Gênesis, da Bíblia. E não vou ler tudo aqui, porque iríamos nos estender muito, mas vou ler algumas passagens para vocês entenderem a história. E começando, Jacó, ele é filho de Isaac e de Rebeca, né? E é interessante que Rebeca era estéril. Então, o próprio nascimento de Jacó, não só dele como do seu irmão Esaú, porque eles eram gêmeos, foi fruto de um milagre, né? de um grande mover de Deus aí. E, resumindo um pouco da história, Rebeca teve gêmeos, né? Esaú e Jacó. E na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 25, versículo 25 e 26, diz o seguinte: E saiu primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada na sua mão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos quando os gerou. Aqui a gente vê a narração do nascimento desses dois irmãos, né? É interessante que eles eram gêmeos e um nasceu primeiro, né? Porque não deu para nascer os dois ao mesmo tempo. Porém, o segundo já nasceu agarrado ali no calcanhar do primeiro. Esse segundo foi Jacó. E naquela época, o primogênito, ele tinha algumas vantagens, né? Então, o primogênito, ele era o herdeiro principal, ele era o grande responsável pela família após a morte dos pais. Então, existe uma bênção da primogenitura. E Esaú, por ter nascido primeiro, ele tinha esse direito, né, de ter essa bênção. Só que, certo dia, aconteceu o seguinte. Olha bem, continuando aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, agora o versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. O que a gente tem aqui? Esaú veio do campo, estava com fome, com muita fome pelo visto, né? E viu que ali Jacó estava fazendo uma comida apetitosa ali, provavelmente, né? E pediu um pouco. Jacó falou: Olha, eu te dou, desde que você me dê sua primogenitura. E Esaú não pensou duas vezes, porque estava com muita fome, e assim o fez. Deu o direito. Jurou dar esse direito a Jacó, né? E beleza, aqui a gente vê o início ali de Jacó já começando enganando seu irmão, né? Na verdade, se aproveitando da situação, né? E aí, também era costume, naquela época, antes de morrer, o pai chamar o seu primogênito e abençoá-lo, né, para passar a bênção que estava sobre ele para o seu primogênito, correto? E o que aconteceu? No momento em que Jacó estava prestes a morrer,
o que é, a mãe que Jacó, não, perdão, que Isaac estava prestes a morrer, o que acontece? A mãe de Jacó e Esaú, Rebeca, ela chama Jacó, porque ela amava mais a Jacó, e fala, olha, seu pai pediu para que trouxesse um cozido para ele de carne e para que ele passe a bênção do primogênito. E pediu para que Esaú fosse lá. Então o que Rebeca arma com Jacó? Isaac já era velho já. Ele não estava reconhecendo direito. Então, o que eles armam? Ela veste Jacó com um casaco ali de pelos para que Isaac não reconhecesse os braços dele. E Jacó vai se passar por Esaú, né? E Jacó vai lá e olha o que acontece. No livro de Gênesis, capítulo 27, versículos 27 ao 29. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. E é interessante que aqui a gente vê o quê? Isaac estava prestes a morrer e passa a sua bênção e abençoa Jacó, ao invés de Esaú. E na sequência, a gente tem que Esaú chega, né, da caça e quando ele chega, ele vai lá para ser abençoado pelo seu pai. E Isaac fala com ele o seguinte: uai, mas quem é você? Esaú já veio aqui, eu já o abençoei. Aí eles descobrem que na verdade era Jacó. E com isso, o Esaú passa a odiar Jacó. E Jacó foge daquela terra para não sofrer retaliações do seu irmão, ele foge dali por medo. E beleza. E o que eu quero trazer com isso? É interessante que a gente vê aqui um início muito ruim de Jacó. O início como trapaceiro, como aproveitador, como enganador. Desde o seu nascimento, que ele tentou ali pegar o seu irmão pela perna, puxar o seu irmão pela perna. Ou seja, foi realmente um início muito ruim. Só que, depois de passar por um grande processo, dentro desse processo aí, nos próximos livros, nos próximos capítulos, né, do livro de Gênesis, você pode ver aí, até chegar lá no capítulo 35, mais ou menos, narra uma grande trajetória de Jacó. Entre essa trajetória, ele trabalhou durante anos para Labão e foi enganado por Labão muitas vezes. Jacó, até mesmo no momento de conseguir a sua esposa, Jacó foi também enganado, sofreu uma trapaça ali de Labão. E então a gente vê todo esse momento de Jacó sofrendo consequências pela ação, pela atitude que ele tinha tido. E só que o mais interessante é que ele sofreu as consequências, sim, mas em determinado momento, olha o que acontece lá no livro de Gênesis, capítulo 35, versículos 9 ao 11. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis
procederão dos teus lombos. E aqui a gente vê que, em determinados momentos, Jacó ele buscou ter um encontro com Deus. Né? E em um desses encontros com Deus, olha o que Deus faz. Deus fala com ele: olha, nem o seu nome agora será o mesmo. De Jacó, que significava enganador, seu nome passará para Israel. Israel significa aquele que vê a Deus. Olha que magnífico isso. E nisso, Deus muda completamente a trajetória de Jacó. Se a gente continuar aqui nas passagens da história de Jacó, a gente percebe que Jacó ele volta para a terra dele, ele se reconcilia com seu irmão Esaú, que o perdoa, e Jacó ele passa a ser próspero, a ser bendito, né, em tudo que ele passa a fazer. Ele tem ali uma família abençoada, ele tem vários filhos, esposa, e da descendência dele surgem grandes homens de Deus na sequência, como um exemplo, José. Então, o que eu quero trazer para você com essa história? Que não importa como você começou, não importa a situação que você está agora, ou o caminho que você tomou até este momento. Essas escolhas, esses caminhos gerarão consequências? Sim. Mas Deus pode mudar a sua trajetória. Não só mudar a sua trajetória, mas mudar completamente a sua história. Deus pode fazer isso. Desde que você aceite ter um encontro com Ele. Aceite se colocar diante dele, passar pelo processo e se colocar diante dele. Porque Ele pode mudar completamente a sua história, completamente a sua trajetória. Deus pode fazer isso. Amém? Então é isso. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. A gente trazer grandes bênçãos, grandes conquistas. Até a próxima.